Ora boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo curtinho, quer dizer, a minha intervenção é que vai ser curtinha. Vamos muito rapidamente passar ao que se falou no programa de hoje, um programa que foi quase todo a falar da seleção portuguesa que irá jogar hoje contra a Espanha. Como todos vocês já devem saber, o Brasil foi eliminado pela Noruega. Portanto, fica aqui um alerta para os portugueses, porque a Noruega não é a Espanha, embora a Espanha, na minha opinião, esteja mais ou menos só uns furinhos a nível desta acima, a nível desta Noruega. E se Portugal continuar a jogar como tem jogado, vamos fazer companhia aos brasileiros de volta para casa. Também quero destacar uma grande exibição do Sheldrup, que entrou na segunda parte e fez 2 assistências para 2 golos do Haaland. E pronto, e cada vez mais Sheldrup estará longe do Benfica, infelizmente, porque com estas exibições que ele tem estado a fazer, parece que vai ser muito difícil de manter o Sheldrup. Quem parece estar mesmo de caminho é o nosso Kaminski, ou sei lá, o polaco. No Record, deixa-me só ver para ver se eu não digo nenhuma asneira, mas já se fala que no Record que ele já terá tudo acordado com o Benfica. Ok, notícia Record, Kaminski está fechado e poderá chegar já amanhã a Portugal, ou seja, hoje a Portugal. O mesmo Record que tanto gosta de enterrar o Benfica, quando foi aquele penalti contra a Noruega, eles estão tão desesperados para dizer qualquer coisa mal do Benfica ou para sujar o nome do Benfica ou alguém ligado ao Benfica. Então eles, quando houve aquele penalti sobre o Casemiro, então eles puseram assim, ver se vocês conseguem ver: penalti para o Brasil, Ausnes saltou com o braço aberto no pescoço de Casemiro, árbitro sancionou penalti. Só para dizer ao pessoal do Record que não foi o Ausnes que cometeu o penalti. Pronto, fica aqui a dica para o Record. Eu sei que eles tinham que dizer qualquer coisa de mal, mas é o que é. Ok, temos 2 minutos, mais um pedacinho, ver se o YouTube não chateia muito. Não chateia muito o pessoal. E no jornal, aqui no jornal A Bola, diz que Kaminski esperado esta semana e mimado pelos adeptos do Benfica. Epá, não sei. Um jogador que ainda não chegou e já tem assim tantos mimos. Este é daqueles jogadores que não diz nada. Vamos lá ver se não me engano com ele. Ou espero que me engane com ele neste caso. Negócio estará a fechar e jogador poderá ser autorizado nas próximas horas a viajar. Kaminski, extremo polaco de 24 anos, é o reforço desejado pelo Benfica e estará muito perto de trocar o Colónia pela Luz em negócio que poderá chegar aos 20 milhões. É a bitola dos 20 milhões clássica. Há mais 20 milhões para aqui, mais 20 milhões para lá, é o que é. Bom, e a câmara agora está a desfocar e eu vou aproveitar para acabar com isto, que pronto, pessoal, amanhã há mais. Vamos lá ouvir o que é que aqui os comentadores do programa V+, vão dizer sobre estas mesmas contratações e outras também de Sporting e Porto, e vamos ouvir o que é que eles têm a dizer sobre o jogo da manhã da seleção portuguesa. Mas será com a Seleção Nacional que vamos começar este programa, até porque hoje Ronaldo fez a antevisão do jogo de amanhã entre Portugal e Espanha para os oitavos de final, e questionado sobre se este será o último Mundial do capitão de Portugal, Ronaldo foi claro. Bom, tem sido assim desde que entrei na seleção com 18 anos. Sempre fui assim, não vai mudar. Eu estou sempre de corpo e alma para ajudar a seleção a alcançar os seus objetivos. Jogando ou não jogando, terei sempre um papel importante nesta seleção. Terminarei, como disse há uns anos atrás,
quando eu quiser, não quando vocês quiserem. Acho que é uma perdida de tempo vocês sempre fazerem a mesma pergunta, é o último. Vamos ver, não quero virar as atenções para isso, porque acho que isso é o menos importante. O mais importante é jogarmos bem amanhã e ter fé que vamos passar. Ronaldo, que aproveitou também para deixar um recado a todos aqueles que o têm criticado. O Ronaldo chegou mesmo a falar nas críticas que o acompanham há já 23 anos. Bom, é 23 anos que vocês tentam me matar. Mas isso já perceberam que não vale a pena. É waste of time. Não vale a pena. Tentam. Não vale a pena. Não vale a pena. E é uma questão que eu estou completamente acostumado. Há uns que gostam mais, uns que gostam menos. Faz parte. Eu também tenho as minhas preferências. As palavras de Ronaldo relativamente aos críticos que, diz ele, o acompanham há já 23 anos, e será exatamente por aqui que vamos começar a nossa conversa, mas antes apresentar o nosso painel. E Luís Ronaldo diz que recebe críticas há mais de 23 anos, disse também que é ele que decide quando termina a carreira do jogador, a sua participação na seleção nacional. A tua análise a estas palavras? Antes de mais, boa noite a todos, boa noite lá para casa também. Olha, eu não consigo compreender, primeiro porque não é verdade. Ele diz há 23 anos, ele tem 41, 23 anos, atrás tinha 18 anos. Quem é que o queria? Quem é que criticava o Ronaldo quando ele apareceu? Tinha 18 anos, depois quando passou do Sporting para o United, porque começou a jogar na seleção, quem é que o criticava nessa altura? Primeiro é mentira. É logo o primeiro ponto, porque ninguém nessa altura o criticava. E depois há outra coisa que é, todos nós concordamos que o Ronaldo, pelo menos, eu não conheço ninguém que não concorde com isto, Ronaldo é um dos maiores jogadores da história do futebol. Isso é unânime. Isto não há... outra coisa é dizer que o rendimento dele atualmente é um rendimento pobre. E eu acho que a seleção ganharia mais, por exemplo, jogando com Gonçalo Ramos de início. Isso é outra coisa, não tem nada a ver com uma crítica pessoal ao Ronaldo. Tem a ver com o rendimento, como há pessoas que acham que o Bernardo Silva não deve ser titular, ou que o João Félix pode jogar e sair o Bernardo Silva, ou o Bruno Fernandes. Isto é uma crítica normal ao rendimento de um jogador. Obviamente que a magnitude da personagem e da figura em si que é Cristiano Ronaldo muitas vezes é superior à seleção nacional e leva esta quantidade de jornalistas a irem às conferências de imprensa e tudo isso. Mas também, obviamente, que é por isso que ele também é pago como é pago onde joga e todas essas questões. Isto é um bocadinho proporcional à figura que ele é. Depois, quando ele diz que as pessoas não são as pessoas que vão determinar quando ele termina a carreira ou quando deixa a seleção, obviamente que não. Mas, por exemplo, ele pode começar logo pela família dele dizer para a irmã dele não dizer, como eu vi, ninguém me contou, eu vi ela dizer para desfrutarem, porque se calhar era a última dança do Ronaldo na seleção. Foi a irmã dele que disse, não foi ninguém. Ele que diga à irmã, então, para não dizer essas coisas, para dizer. E ele é que fala pela carreira dele, não é a irmã. E depois, uma outra coisa. Mas ele depois, mais tarde, veio desdizer, digamos assim, a irmã, aquilo que disse. Pronto, mas então convém dizer em casa, bem atacar as outras pessoas de fora, e em casa não consegue controlar a irmã para falar, é assim um bocadinho ridículo. E depois há uma outra questão que é feio chegar a uma conferência de imprensa e dizer: olha, quero uma pergunta daquele jornalista porque eu sei que ele não gosta de mim. Epá, isto é feio. Ele também, por exemplo, houve uma altura que não falava para um certo órgão de comunicação social, atirava microfones para os lagos e depois foi comprar parte desse órgão de comunicação social. Por exemplo, o que era para calar as pessoas, ou perdoou, não é? E então já começou a gostar dessas pessoas. E que são coisas que não faz sentido nenhum. As pessoas criticam, ele responde se quer responder, se não quer responder, não responde. Agora estar a acusar o jornalista, é que ele não gosta de mim, é que eu fixo e decoro as caras e sei quem não gosta de mim. Acho que isso não tem sentido nenhum. E acho que ele às vezes depois se ajeita a algumas críticas
que não precisava disso. A carreira dele fala por si. O rendimento dele atualmente é um rendimento mais pobre porque tem a idade que tem, é uma coisa normal, todos nós envelhecemos e ele também envelhece, é normal. Agora, parece-me que ele não consegue envelhecer e não consegue aceitar a crítica, o problema é esse e é por isso que depois faz sempre isto. E deixa-me já agora aproveitar para dizer que acho que é um erro a seleção hoje ter mandado o Ronaldo para a conferência de imprensa no dia antes ao jogo. Centrar isto tudo outra vez na questão do Ronaldo, isto cansa é os colegas de equipa que estão cheios disto. Estão cansados disto. Ronaldo. Se calhar era hoje, fazia mais sentido ir a outra pessoa e não o Ronaldo e não este número todo e esta questão toda. Por isso, acho que não gostei, acho que não acrescentou nada. É um bocadinho mais do mesmo do Ronaldo nesta fase. João, ficaste surpreendido ou nem por isso com estas palavras que acabamos de ouvir de Cristiano Ronaldo? Achas que ele levou a questão mais para o lado pessoal do que para o lado desportivo? Boa noite a todos. Não, lá está. Acho que sendo escolhido o Ronaldo, e realmente quando escolhes Ronaldo, todas as atenções centram-se nele, até pelo efeito mediático que tem, obviamente. É normal que ele responda a estas questões, e já se sabia que ia haver as questões da retirada dele enquanto jogador, da retirada da seleção, normal. Nós não podemos esquecer o que Ronaldo representa para Portugal e sobretudo o que representa para uma geração. Desde que o Ronaldo está na seleção, a seleção foi a todas as competições internacionais, as maiores competições internacionais. É um jogador que vingou no Manchester United, na Premier League, vingou no Real Madrid, na Juventus. Tem uma carreira, conforme o Luís diz, inacreditável, é um dos melhores jogadores do mundo, de sempre, é o melhor jogador português de sempre, de longe, quanto a mim, e portanto obviamente tem um cartel muito grande, nós temos que estar gratos. Repara, temos que pensar aqui uma coisa, há uma diferença entre o Ronaldo e às vezes outros jogadores que é difícil às vezes as pessoas compreenderem. Os jogadores querem, quando começam na formação, querem chegar a profissionais. De 350 mil praticantes que existem em Portugal, só 1000 é que vão chegar atualmente a profissionais. Desses 1000, provavelmente pouquíssimos vão jogar nos clubes grandes. E desses dos que jogam nos clubes grandes, qual é a percentagem que pode ser o melhor jogador do mundo? É quase tender para zero. E, portanto, o Ronaldo não quis só ser um grande jogador, o Ronaldo quis ser o melhor do mundo. E isso é algo que está intrínseco na forma de trabalho dele, na dedicação, e acho que todos temos que louvar realmente o que ele prestou à seleção. Em relação agora ao momento atual, obviamente que já não está no momento, conforme o Luís diz, num grande momento. Ele também disse, já marcou 3 golos, ele até brincou, mas há outros que estão num nível muito mais alto, obviamente. Mas eu acho que pronto, a culpa também não é só do Ronaldo, a culpa aqui da utilização excessiva dele, e já debatemos aqui nas semanas anteriores, obviamente, sobretudo na fase de grupo, jogar os minutos todos é impensável, é parte do selecionador. É o selecionador que tem que mandar na equipa que gera, e portanto, se não substitui o Ronaldo, obviamente que o Ronaldo depois sente-se cada vez mais intocável. E portanto, o que eu espero é que Ronaldo, e repara, pode ser um dia histórico, porque pode ser a última vez de Ronaldo no Mundial, provavelmente amanhã, se Portugal, espero bem que não seja eliminado, mas se for, poderá ser a última presença de Ronaldo, e a verdade é que só nós olhamos para trás, quase que já nem me lembro de Portugal sem Ronaldo na seleção. Lembro no México, obviamente, mas ainda era muito pequenino, mas de resto, portanto, nós associamos sempre Ronaldo à seleção e às grandes participações. Portanto, acho que temos que desfrutar, espero que Ronaldo, obviamente, faça... Ele em mundiais... Olha, sim. O que é que acrescentou em mundiais excepcional? Nada. E o que é que os outros portugueses também acrescentaram nos mundiais? Nada, também. Não é? Se vamos ver as últimas participações também nos mundiais... O Eusébio num campeonato do mundo fez quase o mesmo que ele em 6. Está bem. Num campeonato do mundo, sem desprimor obviamente para o Eusébio, nós não vimos o Mundial e o futebol era diferente, não é? Mas foi campeão da Europa. É factual que ele, nas fases finais, não é um jogador que tenha sido... Eu ainda me lembro de uma grande seleção portuguesa, sem o Ronaldo, foi a seleção... Em 2000 tivemos as meias finais e o Ronaldo não jogava. Sim. Tudo bem, mas foi campeão. E em 84 tivemos as meias finais do Europeu e o Ronaldo não jogava. O crescimento do futebol português, enquanto Federação Portuguesa de Futebol, não tem nada a ver com o Ronaldo. Tem muito a ver com o Ronaldo. Aí discordo. O patrocínio da Nike ajudou muito a Federação, ou a própria população. Desportivamente, o Portugal estava a crescer, o Ronaldo ainda não estava na seleção. Claro, estava a crescer, mas cresceu muito mais, foi campeão da Europa, ganhou 2 Ligas da Nação. E meus amigos, quem é melhor para poder comentar esta questão da Federação, de Ronaldo, de jogar ou não pela seleção,
do que alguém que representou as cores nacionais, que é o Álvaro Magalhães, nosso comentador esta noite neste TV Mais Transferências. Por isso queremos a tua opinião avalizada relativamente a esta situação que foi trazida aqui à mesa do debate pelo João e pelo Luís. Álvaro, vamos a isso. Boa noite a todos e para quem nos ouve lá em casa. Não, eu não discordo das ideias do João e do Luís, penso que eles têm a sua opinião e aprovo também em algumas coisas que eles falaram. E o Ronaldo vi crescer Ronaldo, né? Desde as camadas jovens do Sporting e foi um jogador que tudo aquilo que conseguiu foi à custa de muito trabalho, de muita dedicação, de muito profissionalismo. Um miúdo que apareceu no Sporting e começou a crescer nas camadas jovens do Sporting, foi educado para ser realmente um herói e ele cresceu e tudo aquilo que conseguiu foi à custa de muito trabalho, de muita dedicação, de muito profissionalismo, de muita verticalidade, uma pessoa que está nesta profissão para vencer. E ele chegou a com 41 anos, como o João há pouco dizia, ele ganhou tudo o que tinha a ganhar como jogador, nos clubes que representou, e individualmente também ganhou muitos títulos. E não há dúvida que é um campeão, Eu hoje estive atento à entrevista do Ronaldo e não desgostei. Eu penso que ele só um campeão é que consegue também estar sempre a um nível muito alto, com críticas ou sem críticas, e claro que ele também sabe perfeitamente que os grandes jogadores são alvos de críticas. Quando não jogam bem, também são criticados, e ele próprio tem que aceitar uma crítica ou um comentário de outras pessoas que também andam no futebol há muitos anos, têm olhos para ver. E não há dúvida que o Ronaldo agora, neste momento, não é o mesmo Ronaldo que há 10 anos, já há 15 anos. Portanto, ele tem que aceitar uma crítica que vem de fora. E ele tem estofo de campeão e que aguenta essa crítica. Eu penso que a única coisa que não havia necessidade nenhuma dele criticar o jornalista que lhe fez uma pergunta, está ali a fazer o seu trabalho e ele tem só que responder e não ofender. No fundo, houve ali, ofendeu um pouco o trabalho do próprio jornalista. Mas pronto, isto faz parte da vida, passamos ao lado. Mas penso que o Ronaldo hoje, eu gostei da entrevista dele. Agora, tem que ter consciência que o tempo do Ronaldo está a terminar. E ele tem que aceitar a decisão de quem está à frente da seleção. Agora, quem está à frente da seleção e quem liderar o grupo de trabalho é que não tem a coragem na altura, nas decisões, de decidir bem. Portanto, eu penso que o treinador é o grande responsável por esta situação do Ronaldo, muitas das vezes ser criticado porque não está a jogar bem, ou a equipa se calhar também não está a ajudar o Ronaldo, é que ele tenha outro empenhamento em termos de jogo. Penso que ele, às vezes, a equipa também não ajuda nesse aspecto. Mas é evidente que o Ronaldo tem que aceitar que o tempo dele está a terminar. E penso que ele vai aceitar. Não pode ser a irmã dele que venha, antes dele falar, dizer que o Ronaldo é o último campeonato do mundo. Eu tenho as minhas dúvidas se vai terminar já o Ronaldo. Ele próprio hoje, nas declarações que fez, estou convencido que ele ainda vai jogar no Europeu e não sei se ainda vai jogar o Campeonato do Mundo. Quando ele diz o outro Campeonato do Mundo, quando ele diz que pode jogar a titular e pode não jogar e que é uma pessoa muito importante no grupo, eu estou convencido que ele ainda vai jogar o próximo Campeonato da Europa e depois o próximo Campeonato do Mundo, porque ele tem tanta vontade, ele não quer terminar. Mas Álvaro, ele até poderá vir a mudar de ideias, o Ronaldo, mas a verdade é que Ronaldo deu a entender com todas as palavras que este será provavelmente, ou será mesmo o último Mundial, mas nunca sabemos se nunca sabemos, vai porque ele é o próximo europeu. Sim. Agora o Mundial acho difícil. Europeu? Sim.
O europeu vai, o próximo Mundial já não vai, penso eu. Mas o próximo europeu, estou convencido que o Ronaldo ainda é capaz de ser convocado, jogando ou não jogando, porque ele disse, aliás, acabamos de ouvir, ele disse que eu sou uma pessoa muito importante no grupo de trabalho, não é? Mas já agora deixo aqui este pequeno teaser. Mais à frente, quando entrarmos em modo Jornal Mundial, Ronaldo diz taxativamente que este será o último Mundial. Mas volto a reforçar, no futebol, como dizia o Pimenta Machado, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Mas antes de seguirmos para as transferências, vamos ainda ouvir mais uma declaração de Cristiano Ronaldo, ainda a ver com as críticas de que tem sido alvo. O Ronaldo que agradece as críticas, que acredita o fazem melhor jogador. Não me falta nada na vida. Deus foi muito generoso comigo e deu-me tudo aquilo que nunca esperei ganhar. Principalmente na seleção. E a nível pessoal o mesmo. Por isso é desfrutar de cada momento. Eu não vou ser mais cristiano por ganhar o Mundial ou vou ser menos cristiano se não ganhar o Mundial. Obviamente que todos estamos aqui com esperança, e eu principalmente, todas as competições que eu entro para tentar ganhar. Mas sabemos que vai ser só um que vai ganhar, não pode haver nem dois nem três, porque obviamente eu não sou cego e tenho visto o ataque que fazem constantemente à minha pessoa, mas como digo, não é novo, por isso até agradeço muitas das vezes, porque é viver um capítulo diferente na minha vida. Aprendi isso depois dos 40, que espero viver mais 40 anos e estar preparado, porque de onde vêm as grandes críticas é de onde crescemos mais como pessoas, e agradeço-vos a vocês para continuarem a fazer isso. Ronaldo, mais uma vez, aqui a abordar as críticas de que tem sido alvo. E, João, a verdade é que ao longo da história que temos vindo a acompanhar de Ronaldo no futebol, as críticas, de facto, muitas vezes têm sido o combustível que fazem Ronaldo marcar e ser o jogador que é. Olha, sem dúvida, sobretudo em grandes jogos, e lembro-me de vários clássicos entre o Real Madrid e o Barcelona, por exemplo, onde ele era muito apopado e era aí que realmente ele alimentava-se, era o combustível para ainda jogar melhor, ou o Real Madrid Atlético nos derbys, quando era apopado, e quando as coisas corriam mal no primeiro jogo, depois no segundo jogo, e ele realmente resolvia, e portanto acho que é um jogador que reage muito bem perante as críticas, a ambientes adversos, mas isso é o que torna os grandes jogadores, como Messi, Ronaldo, como Diego Armando Maradona, e esses jogadores não são quase insensíveis a esses maus ambientes, e portanto acho que incrível como é que o Ronaldo, mesmo sendo tanto criticado, conseguiu fazer o que fez, Messi igualmente, Maradona, porque esses jogadores têm essa diferença, ou seja, há jogadores que em grandes jogos, em grandes momentos se encolhem, e estes grandes jogadores isso não acontece, e portanto, além da personalidade deles, vem dessa maneira, ou desse espírito que eles têm de tentar vencer sempre, e depois obviamente da qualidade individual, uns com mais qualidade, outros com menos qualidade, muito trabalho por parte do Ronaldo, e ele hoje falou de algo que me tocou sensivelmente, que foi a parte do que ele já abdicou para chegar aqui a este patamar, e é verdade, para estar aos 41 anos com aquela forma, e para abdicar de tanto em termos de vida pessoal, só mesmo quem deseja se manter no top por mais tempo, quem deseja ser o número 1 do mundo, e portanto isso temos que reconhecer todos ao Ronaldo, obviamente que depois, concordando que já não está na fase dele, obviamente já é um jogador diferente, e portanto tem essas limitações físicas próprias da idade, por mais bem que ele se prepare, e aí sim cabe depois ao selecionador e ao seu treinador, ao Jorge Jesus, que vai ser o próximo selecionador, não é? Tens essa garantia? Sim, o Jorge Jesus vai ser o próximo selecionador de Portugal. E portanto, eu acho que Já agora Martínez não vai ser o próximo treinador do Al Nassr. Sim, mas o Jorge Jesus vai ser o próximo selecionador de Portugal e portanto, conhece bem Ronaldo, é o treinador dele atual, não é? E portanto, vamos ver o que é que aí vem, mas estou bastante curioso para ver a liderança de Jorge Jesus na Federação e na seleção. Eu acho que pode trazer aqui à seleção um cunho bastante interessante. Já estou aqui a desviar um bocadinho da pergunta, mas é verdade, o Jorge Jesus vai ser o próximo selecionador. Acabam por se interligar sempre. Sim, sim. Álvaro, a verdade é que ao longo do tempo o Ronaldo tem-nos demonstrado que as críticas, na maior parte das vezes, são apenas combustível para Ronaldo fazer mais e melhor, e esperemos que assim aconteça para o jogo da manhã frente à Espanha. Mas diz aqui uma coisa que todos, penso eu, concordamos: se Portugal não vencer o Mundial, Ronaldo não vai ser nem mais nem menos, com a carreira que tem.
Exatamente, penso que estou de acordo. Ele continua a ser o Ronaldo, porque um grande jogador, um grande atleta, grande pessoa, um bom ser humano, portanto penso que cresceu, veio de baixo, não é? Ele não apareceu de paraquedas, portanto ele começou, batalhou, trabalhou muito para conseguir tudo aquilo que conseguiu, foi à custa de muito trabalho, de muita dedicação, de muito profissionalismo. E portanto eu penso que o Ronaldo acaba vai deixar saudades, porque é um jogador que fez carreira em todos os clubes por onde passou, na seleção. Eu penso que levou a seleção muitas vezes ao colo. E o Ronaldo tem consciência que um dia vai terminar, só que ele gosta tanto de jogar futebol, gosta tanto de estar presente, que ele tem esta vontade de estar sempre presente. E ele, quando ele diz que jogando ou não jogando estou cá, ainda sou muito importante, ou ainda precisam de mim, no fundo precisam de estar presente, é sinal que ainda vai dar mais 1 ano ou 2 anos. E com o Jorge Jesus, como há bocado o João falou, se o Jorge Jesus for o próximo selecionador, que estou convencido que vai ser o Jorge Jesus, estou convicto que ele ainda vai fazer o europeu. O outro Mundial não, mas o outro europeu, porque ele tem muita vontade. É um jogador que sabe que está a terminar a sua carreira, mas ele também sente que ainda é útil, ou pelo menos ainda pode ser importante no futebol português, especialmente na Federação Portuguesa de Futebol. Luís, relativamente a esta questão das críticas, mais uma pergunta que foi direcionada relativamente a essa temática das críticas e que Ronaldo diz, e penso que nessa área ninguém discorda, a carreira de Ronaldo não se vai apagar de forma nenhuma, quer Portugal vença ou não vença este Mundial. A carreira de Ronaldo não, obviamente que não, mas eu acho que nós estamos a falar de um patamar de jogadores que todos eles, aqueles jogadores que a gente engloba, se calhar, nos maiores de sempre da história do futebol. Pelé foi campeão do mundo, Maradona foi campeão do mundo, Messi foi campeão do mundo. Se Ronaldo for campeão do mundo, ainda é mais um ponto para estar junto desse patamar. Obviamente que toda a carreira dele e todos os recordes que bateu, as 5 Champions, as 5 bolas de ouro, tudo isso, obviamente que isso não se vai apagar, e será sempre, eu acho que ele estará sempre no top dos maiores jogadores de sempre, mas ser campeão do mundo acrescenta que foi aquilo que o Messi conseguiu há 4 anos atrás, não é? Aquilo que Maradona também conseguiu. Acho que, obviamente, que ele sente que isso também lhe falta. E é que é a última oportunidade, obviamente. Espero que as críticas, se for preciso, eu critico aqui mais um bocadinho. Para lhe dar mais força, para ver se a gente consegue amanhã ganhar aos espanhóis. Eu acho que é aquilo que eu disse há pouco, a carreira dele não é posta em causa. O problema são outras questões, muitas vezes, que eu acho que ele se perde um bocadinho nisso, e desta questão das críticas, e que quando ele diz andam há 23 anos a matar-me, mas quem é que anda há 23 anos? Andava há 23 anos a matar o Ronaldo? Quem? É isso que eu não percebo, é um bocadinho fazer-se de vítima. Eu luto contra tudo e quando o Ronaldo apareceu no Euro 2004, toda a gente ficou feliz do Ronaldo aparecer, e em 2006, mesmo junto com outros jogadores que eram fortíssimos naquela seleção, e ninguém criticava o Ronaldo. Agora, obviamente que hoje em dia... Provavelmente ele estaria a falar também muitas vezes da postura que tem relativamente a certos jornalistas, a forma como aborda algumas questões, se calhar não falava, penso eu, da crítica desportiva, mas pode ser também críticas sobre questões pessoais, algumas fatores, coisas, algumas investigações. Pode também passar por isto, apenas a especular. Mas eu, por exemplo, eu também critico a postura dele de ser o porta-estandarte de um regime como o da Arábia Saudita. Mas ele é que foi para lá, não fui eu. Não é? Ele é que vai para lá e vai numa comitiva da Arábia Saudita visitar Donald Trump, e ele é que se põe nessas posições, não são os outros. E depois, Isso é verdade. Pode ser criticado ou não. Eu critico porque acho que ele não precisava de ir para a Arábia Saudita. Para que é que foi para a Arábia Saudita? Depois ia para o Sport. Não é?
estas questões, obviamente, que ele depois está sujeito à crítica. Agora, mas eu só até falo da questão de futebolística. Eu acho que todos nós olhamos para a seleção e percebemos que, se calhar, o Ronaldo não acrescenta o que outros jogadores podiam acrescentar se jogassem de início. Eu acho que no último jogo foi evidente. Sim, é verdade. Muito bem. Mas aí tens que falar para o treinador. Sim, é claro, mas o treinador, é- mas o é- treinador é que é só responsável, fazer ou não? Isso aí já engloba contrato ou algo do género. Agora, aí tens que falar do treinador e o E jogador. basta ver e chama- basta olhar para todos os ex-selecionadores nacionais saíram de mal com o Ronaldo. Olha, por exemplo, é ver a entrevista recente do Paulo Bento e perceber. Não é? Muito bem, meus caros amigos, vamos ter mais Ronaldo, mais Seleção Nacional quando passarmos para o modo Jornal do Mundial. Este foi apenas um pequeno aperitivo antes de mergulharmos de vez naquele que será o jogo mais importante até ver neste Mundial para a Seleção Portuguesa, defronta em Dallas amanhã a Seleção de Espanha. Agora vamos sim olhar para o mercado de transferências e, João, começamos pelo Sporting com uma notícia que dá conta que o Al Ahly está muito próximo de contratar Francisco Trincão por cerca de 50 milhões de euros. Acreditas que isto poderá acontecer? Estamos a falar de um Trincão que renovou com o Sporting em março deste ano até 2030. Infelizmente acredito que possa acontecer. Gosto bastante do jogador. Acho que é da frente de ataque do Sporting é o mais difícil de substituir pela sua capacidade técnica, pelo que dá à qualidade do jogo do Sporting, pelo que deu ao tiki-tasca do Rui Borges. Acho realmente o jogador mais difícil de substituir do Sporting. Acho que é um jogador inteligente. Depois tem um ponto que as pessoas desvalorizam. Foi o jogador que se calhar teve melhores condições físicas do Sporting ao longo de toda a época, ou seja, jogou os jogos praticamente todos. Isto, claro. E depois, claro que algumas pessoas vão dizer, mas ele em alguns jogos não jogou abaixo das suas capacidades. Claro, pode jogou os jogos todos e portanto não teve descanso e portanto acho que deu muito ao Sporting, além que é sportinguista, e eu acho que realmente o Trincão é um excelente jogador. Acho que até merecia mais na seleção do que o que tem tido, por exemplo. Acho que é um excelente jogador. E é difícil substituir para aquela posição. O Zalazar não é um jogador que pode jogar na posição do Trincão, mas não vai dar o mesmo que o Trincão dá. Portanto, as dinâmicas do Sporting mudam. O Pote poderá jogar ali, sim, e o Zalazar jogar pela esquerda, mas mesmo assim continua diferente, porque ali para aquela posição, e como o Sporting faz muitas vezes, a aproximação sobre o lado direito e as trocas, acho que vai ter que ir ao mercado. Eu acho que obviamente o Sporting, saindo do Trincão, provavelmente terá que ir ao mercado. Agora, eu percebo a questão também do próprio jogador. A proposta, segundo sei, quadriplica o ordenado do Trincão do Sporting, que já não é pouco, obviamente, e como nós sabemos, lá não há impostos. E, portanto, é difícil recusar. O valor para o Sporting, eu acho que não chega realmente aos 50 milhões, acho que será à volta dos 40 mais qualquer coisa, e que aproxima do valor. E agora falta saber se realmente o Trincão quer ir para lá. Porque isto, nós falámos, obviamente, das propostas e os... Acho que ele já chegou a acordo com ele. Pois, se chegou a acordo aí já será diferente, aí falta chegar a acordo com o Sporting. Mas há alguns jogadores que têm grandes propostas e podem não querer ir para lá, e aliás já aconteceu com o Gustavo Sá. Certo? Sim. A época passada, ou foi em janeiro. Portanto, tinha uma proposta da Arábia e recusou ir para lá. Portanto, se já chegou a acordo, cabe ao Sporting agora negociar a melhor venda possível e, obviamente, ir ao mercado. Não será fácil realmente substituir Francisco Trincão, com pena minha, mas é verdade que é um jogador que deu muito ao Sporting e, obviamente, é uma entrada interessante em termos de monetários, perto dos 50 milhões, mais a saída do Ullmann, mais o que já se vendeu até agora. Há alguns pequenos negócios e o Sporting com isso terá que rapidamente ir ao mercado buscar um jogador que consiga substituir realmente Francisco Trincão, o que não será fácil em termos do mesmo perfil. Eu recordo que Trincão renovou em março até 2030 e fixou com o Sporting uma cláusula de 60 milhões de euros. Álvaro, aos 26 anos, faz bem Trincão se optar por ir jogar para a Arábia Saudita? Mesmo por estes valores? Pois, os valores são elevados e eu diria que não. Aos 26 anos eu preferia ainda estar na Europa e sair de um Sporting, pelo menos ir para um clube aqui na Europa, que lute por títulos. Falava-se também no Liverpool, ele já passou por Barcelona, não teve assim grande produtividade, mas os números são elevadíssimos e o Trincão
está a passar também nisso. Eu penso que aos 26 anos não devia pensar, mas se calhar é uma proposta boa, se calhar boa para ele e também para o Sporting. E o futebol é negócio, por isso mesmo agora tem todos os jogadores e treinadores e até diretores esportivos parece uma oportunidade de ir para a Arábia e vão todos para a Arábia porque vão ganhar muito dinheiro. E é uma pena porque o Trincão tem feito épocas fantásticas no Sporting, é um dos capitães e é um bom jogador, é um jogador que o Sporting, se perder, vai ter que contratar um outro jogador para a sua posição, com outras características, mas também com elevada categoria. E penso que o Sporting até está a reforçar-se muitíssimo bem pelos jogadores que têm vindo. Penso que são belíssimos jogadores, contratações valiosas. Mas pronto, é um jogador que vai deixar o Sporting vai deixar boas recordações, mas o futebol é isto mesmo. É um negócio e eles têm que aproveitar o momento. Luís, tens informações de que, de facto, as negociações entre o Sporting, Trincão e o Al-Ahly estão a desenvolver-se para levar à saída de Trincão do Sporting? Sim, penso que o jogador já chegou a acordo. Agora há a questão do acordo do Sporting com o clube saudita, mas também parece que as coisas estão a ficar bem encaminhadas. Concordo quase com tudo aqui que o João disse. Acho que é um jogador preponderante no Sporting, um dos melhores jogadores do nosso campeonato. Também concordo que acho que podia ter mais minutos na nossa seleção. Acho que Mas o facto de ter uma cláusula de 60 milhões, neste momento falar-se num negócio de 40 mais qualquer coisa, o Sporting não poderia puxar um pouco mais? Estamos a falar de clubes que não têm propriamente problemas financeiros. Não? Sim, e eu acho que até o Trincão, se esperasse se calhar um bocadinho, acabava se calhar por ir para a Premier League. Só que cá está, isto depois poderia não acontecer e ele estar a desperdiçar aqui uma oportunidade que obviamente para ele é muito dinheiro. Estamos a falar, ele vai passar praticamente para o top 10 dos jogadores portugueses mais bem pagos, incluindo até agora o Nemiasqueta, desportistas portugueses que também. Por isso, há aqui um aspecto importante, e respondendo à tua pergunta, quando se fala, os jogadores não têm que ser pela cláusula, sim, como é obviamente, mas tu percebeste o sentido. Sim, mas há um ponto essencial quando se negocia neste caso com a Arábia, é os prazos de pagamento. Ou seja, ao contrário de que vem dito, por exemplo, para um Liverpool, onde as trens de pagamento são desfasadas no tempo. São parceladas. Exatamente. Aqui, na Arábia, os prazos de pagamento são muito curtos e, portanto, isso beneficia a tesouraria de qualquer clube. Portanto, se calhar é isso que o Sporting agora está a negociar. Sim. Portanto, preferes, se calhar, receber num espaço mais curto de tempo os 50 milhões do que durante algum espaço mais desfasado os 60 milhões, porque realmente, em termos de liquidez, é preferível. Muito bem. Sim, eu acho que é isso que deve estar. Sem dúvida. Obviamente, isto para um jogador que ganha, penso que 2,5 milhões líquidos em Portugal, passar a ganhar 10 milhões é significativo, não é? E estamos a falar daquele topo, por exemplo, é mais ou menos o que ganha o Vitinha e o João Neves no Paris Saint-Germain. Estamos a falar já deste nível de jogadores mais bem pagos, os atletas, até do desporto nacional mais bem pagos. Por isso, obviamente que eu acho que o Sporting se vai ressentir, acho que o Sporting são muitas saídas de jogadores preponderantes. Eu disse aqui na terça-feira que iriam sair 4 peças fundamentais do Sporting: Ullmann, Trincão, Bote e depois um dos centrais, ou Diomande ou Gonçalo Inácio. Eu acho que isto vai acontecer. Acho que se calhar o Maxi poderá o Sporting segurar e o Luís Soares também, mas estes 4 deverão sair. Vamos ver qual o central que poderá sair. Mas acho que são peças fundamentais, juntando a isto o Kenda, juntando a isto o Morita, é muita mudança e os jogadores que estão a ser contratados são um bocadinho diferentes, mais físicos, mais de transporte de bola e menos de associação. Vamos ver como é que Rui Borges vai trabalhar com estes jogadores, mas é um desafio enorme para o treinador de desporto. É um bocadinho aquilo que se passou com o Porto ano passado.
Sim, uma mudança sim. radical e a vinda de jogadores mais físicos e tudo. Sim, A diferença é que o treinador muda e aqui é o Rui Borges que vai ter que mudar a forma. Claro que aqui o que o Luís queria dizer, obviamente, que mudar assim tanto é quase um fim de ciclo, não é um fim de ciclo, mas tem um impacto muito grande. Dois pontos fundamentais. No meio campo, a mim sim me preocupam as dinâmicas, e o Luís tocou num ponto importante, porque o Dombiá é um jogador completamente diferente de Morita. Já o Altimir acho que se aproxima um bocadinho do Yulman, embora não seja o Yulman, obviamente. Saída do Trincão acho que pode ser complicado, obviamente. E o Pote, acho que pode ser ali, para aquele estilo de futebol pode mudar muito o estilo de futebol do Sporting, mas depois há um aspecto, o Sporting tem-se reforçado rapidamente, e portanto espero que agora, se o Trincão saia, dê ao Rui Borges, e por causa do ponto que o Luís ressalvou e bem, rapidamente um reforço para integrar nas novas dinâmicas da equipa. Quanto a Yulman, parece certo que o dinamarquês vai mesmo sair do Sporting Clube de Portugal, e sabemos nós que o Atlético de Madrid prepara-se para apresentar uma nova proposta pelo médio do Sporting, a Yulman, já durante os próximos dias. O Sporting, João, está a pedir 40 milhões fixos mais 5 milhões em variáveis. Para já, Frederico Varanda já admitiu que recebeu uma proposta que não chegava perto destes valores, mas parece quase inevitável que Yulman vai mesmo sair. Sim, já se percebeu isso até pelos reforços que o Sporting foi fazendo, não é? Buscar o Altimir e o Silas Anderson já pressupõe a saída do Yulman e se calhar a saída também do Kokashvili. É realmente um grande jogador, é o capitão do Sporting. O Sporting quer esse valor, o Atlético de Madrid tentou comprar em saldos, o Sporting não necessita de vender em saldo. E portanto obviamente está-se a resguardar nisso. Eu acho que deve haver um acordo entre o Sporting e o Yulman, se chegar a uma proposta de X valor que realmente deixou sair, e eu acho que isso irá acontecer. O Atlético de Madrid vai se aproximar dos valores do Sporting e o Sporting acabará por vender o jogador. É um belo reforço para Simeone, é uma perda grande para o Sporting, mas há que acreditar realmente naquilo que foi feito agora neste mercado rapidamente. No Altimir, eu acho que o Silas Anderson pode ser também uma surpresa muito, muito interessante a médio prazo, e portanto é esperar que corra tudo bem e o Sporting faça aqui um encaixe interessante, juntando ao encaixe do Trincão, ao encaixe que já fez do Alisson, que as pessoas também se esquecem desse encaixe, que foram cerca de 16 milhões e meio, à venda do Travassos, à venda de outros jogadores. O Sporting já arrecadou muito dinheiro também, e depois agora tem que, lá está, aqui há que vender bem e comprar melhor. Luís, relativamente à questão de Yulman, o Atlético de Madrid já tem um acordo verbal com o dinamarquês para um contrato até 5 temporadas. A primeira investida do Atlético de Madrid não ultrapassou esses 40 milhões fixos. Acreditas ou tens informação de que nos próximos dias o negócio vai mesmo ser feito? Não tenho nenhuma informação, mas acredito também, se o interesse é mesmo muito grande, também acho que não vai ser, se calhar, 5 milhões de objetivos para cima ou para baixo, que a questão não se vai fazer, parece-me, e acho que também o Sporting tem interesse que isto se resolva rápido. Eu não quero uma novela Guiocas. Porque isto se começa-se a arrastar, para já o jogador ainda não se apresentou porque tinha estado na questão da seleção, não é? Mas quando se apresentar, se isto se começar a arrastar, também não é agradável para o grupo e para o próprio jogador e a situação. Por isso, acredito que o Atlético de Madrid possa aqui fazer também algum jogo para tentar encostar um bocadinho o Sporting como quem, para não haver nova novela e o Sporting facilitar um bocadinho e baixar ali, mas eu acho que vai-se fazer ali os 40 milhões, pode pôr depois mais uns objetivos, mas acho que os 40 milhões fixos, acho que pelo menos isso, acho que o Atlético de Madrid vai chegar. Álvaro, falava aqui o Luís de uma possível novela como aquela que vimos o ano passado com a questão de Gyökeres. No entanto, sublinho aqui uma informação avançada hoje pelo jornal A Bola de que, caso o negócio de Yulman não se concretize, o jogador e o Sporting têm esse acordo verbal, digamos assim, de que não haverá problemas em Yulman ficar. Como é que achas que esta situação será ou poderá ser resolvida? Com dignidade. Penso que tanto o presidente do Sporting e o Yulman são, é capitão da equipa, são duas pessoas com um nível alto, com educação, são pessoas que
que já trabalham há vários anos e estou convicto que há uma solução para o Human, porque ele é o capitão da equipa e o Sporting tem certeza absoluta que não vai cortar as pernas, mas também acho que ele é tão bom profissional, acaba por entender também a decisão do Sporting. Mas estou convicto que, desde a época passada, que já havia um acordo entre o Presidente e o próprio jogador, se aparecer uma proposta vantajosa tanto para o jogador como principalmente para o clube, né? O jogador é à parte, que o Sporting não ia cortar as pernas e o caminho está aberto. Estou convicto que ele vai sair do Sporting com muita dignidade, não vai haver aquela novela que se passou com o Jokers, não é? Porque este é diferente, é outra mentalidade. E vão acabar por chegar a acordo, e o Atlético de Madrid, que é um clube que normalmente tem muito dinheiro, não tem mais 5 milhões ou 10 milhões, vão com certeza acabar por chegar a acordo. João, até porque temos aquele episódio em janeiro em que Yulman acabou por não jogar um jogo da Liga Portuguesa, segundo fontes oficiais do Sporting, até mesmo do Rui Borges, para proteger o jogador. Há essa questão. Há essa questão, e portanto o Sporting não quer outra novela, da mesma forma que aconteceu em janeiro, e muita da culpa passa mesmo pelo jogador. Portanto, obviamente o Sporting quer resolver isto rapidamente. Eu acho que é importante esta celeridade em resolver o tipo de negócio, obviamente defendendo os interesses é aproximar do valor desejado pelo Sporting, e também para o jogador, para integrar a sua nova equipa o mais rapidamente possível, para ir para estágio com o Atlético de Madrid. Não sei se eles ainda vão para a Marbella como faziam antigamente com o Jesus e Gil, mas a verdade é que isso também seria importante por causa das dinâmicas do Simeone, e em relação ao Sporting ficaria obviamente com um caso resolvido, porque já se sabe que o Ilman muito provavelmente irá sair, e portanto resolver isto o quanto antes acho que é fundamental, não haver novelas, sair bem, o jogador continuar com essa boa relação com os adeptos do Sporting e ser lembrado como um capitão que foi. Muito bem, fechamos aqui a questão do mercado do Sporting, à altura para seguirmos para o nosso primeiro intervalo neste Rádio da Luz. Falo de Jakub Kaminski, internacional polaco de 24 anos, jogou pelo Colónia na Bundesliga na última temporada. Álvaro, daquilo que tens podido ver e ler relativamente a este jogador, parece-te uma boa contratação, até porque nesta altura fala-se muito de uma possível saída de Bresciani e também de Luque Bacchio. Exatamente. Fala-se na saída do Luque Bacchio e de Bresciani, e vamos ver o Shell Group, né? Que também tem equipas interessadas, e claro, terá que se reforçar com flanqueadores, com jogadores nas alas, e faz sentido, é um jogador polaco. Eu sinceramente devo ter visto já jogar, mas não tomei atenção, mas já foi-me informar. Fala-se que tem muita qualidade, é um jogador com qualidade, e penso que faz sentido o Benfica reforçar-se, porque saindo esses jogadores tem que se reforçar nessas posições. Também se fala no Sérgio Arribas, não é? Também um canhoto, este é canhoto. O outro tanto joga, o Kaminski joga tanto do lado esquerdo, mas mais pé direito, joga pé esquerdo, mas joga mais com o pé direito. Mas eu penso que são dois jogadores, se vierem, vêm a reforçar o Benfica, porque têm qualidade e poderão, agora depois depende da sua adaptação. Mas estou convencido que se vão adaptar bem, e penso que o Marcos está a tentar reforçar a equipa. Sabe perfeitamente que o Benfica foi sempre uma equipa que joga sempre pelos flancos e tem que ter sempre flanqueadores de grande qualidade, e com a saída de 2 ou 3 jogadores terá que se reforçar com os jogadores de qualidade para entrar imediatamente na equipa. Luís, consegues traçar aqui o perfil de Kaminski? Olha, consigo, e agradeço desde já ao Gonçalo Feio, o treinador português, que esteve recentemente agora no Tondela, mas que trabalhou muitos anos na Polónia, e ele teve a gentileza de mandar um áudio a explicar um bocadinho as características do jogador e o contexto do jogador.
e desde já agradeço-lhe por isso. Olha, é um jogador muito na linha do extremo típico polaco, um extremo retilíneo, agressivo, forte do 1 para 1, um bocadinho na linha do Oskar Pietruszewski. É um jogador que é mais forte a jogar da esquerda para o meio. Também consegue jogar no lado esquerdo, mas aí não rende tanto. Na direita, mas aí não rende tanto. Também já jogou, por exemplo, a fazer todo o corredor esquerdo na seleção, quando a seleção joga com três defesas e toda a ala. Mas o Marco Silva joga com 4 defesas. Sim, mas ele é mais forte a jogar como extremo, extremo puro, e é aí que obviamente que o Marco Silva vai colocar naquele 4-3-3 do Marco Silva, vai jogar a partir do corredor esquerdo. É um jogador agressivo, forte no 1 para 1, rápido, vai para o meio e tem uma boa finalização, define bem. Agora, o que me parece aqui é que eu acho que o Benfica espera sempre um bocadinho muito e depois paga sempre caro pelos jogadores, não é? Estamos a falar de um jogador, por exemplo, 6 anos mais velho que o Oskar Pietruszewski, o Porto pagou 11 milhões e o Benfica vai pagar 20. É um bocadinho sempre, acho que o Benfica cai um bocadinho neste erro. Acho que é um jogador que pode acrescentar. Vamos ver se o Sheldrup fica ou não. Isso será importante. Mas neste caso, Kaminski seria mais para assegurar uma eventual saída de Sheldrup. Parece-me que sim, porque custa-me acreditar que o Benfica... Não para uma eventual saída de Luca Bacchio ou Bresciani. Sim, eu acho que é um jogador para jogar na esquerda, por isso, e eu custa-me acreditar que o Benfica vai dar 20 milhões de euros para um extremo ser suplente. Parece-me que é preparar um bocadinho a saída de Sheldrup. Não é? É um jogador diferente. Sim, um jogador com características diferentes do Sheldrup, atenção. Sim, mas será para aquela posição. Sim, para aquela lado. Por isso, à partida, para ser suplente, o Benfica dar 20 milhões, pode acontecer. Não digo que não possa acontecer. Mas parece-me, se calhar, um bocadinho a preparar as... Eu põe o Ivanovic, não é? Deu mais até para ser suplente. Sim, pode acontecer. Não, e o Benfica tem cometido, na minha opinião, esses erros. Agora, é um jogador forte, agressivo, bom finalizador, vai para o meio, finaliza bem, forte no 1 para 1, um bocadinho típico, extremo polaco. Agora, parece-me 20 milhões um bocadinho puxado para o jogador em si. João, relativamente a Kaminski, tudo indica que já não há volta a dar. O extremo polaco vai mesmo ser treinado por Marco Silva. Achas uma boa aposta por parte do Benfica? Olha, ele faz parte daquela geração que agora está ali na casa dos 24 anos de jogadores polacos que tiveram bastante sucesso e que estão na seleção também, que são base da seleção. Ele quando apareceu teve impacto, teve muito impacto. E portanto acho que é um jogador realmente interessante, é um jogador mais vertical do que o Sheldrup. E portanto é um jogador mais realmente de corredor e é mais vertical, de potência, de velocidade. Não acho que seja tão forte assim como o Luís diz no 1 para 1. É forte pela sua velocidade, mas não é da finta curta, do drible, conforme o Sheldrup é. Aí acho que o Sheldrup está num nível acima. É um jogador que cruza bem. E isso poderá ser importante para o futebol também de Marco Silva, assim, e tem esse movimento característico de quem joga pela esquerda e é destro, vir para o centro e rematar, mas tem um remate forte, tem um bom remate. É um jogador, e o Luís salientou, que pode fazer a ala toda, o que em algumas situações de mudança de sistema, no correr de jogo. Taticamente, ele na seleção até chegou a jogar nas costas do Lewandowski, mais por dentro. Eu diria, assim, para os adeptos do Benfica pensarem, se jogasse na esquerda, um jogador mais parecido com o Artur Koglu. É mais parecido com o Artur Koglu, exatamente. Eu estou a tentar situar para os adeptos do Benfica perceberem. É mais parecido com um jogador como o Artur Koglu. Acho que assim os adeptos do Benfica percebem melhor o tipo de jogador que é. Do Porto. Sim, os adeptos do Porto será mais parecido com o Borja Sainz, por exemplo. Para os adeptos do Porto será parecido com o Borja Sainz. É extremo puro, não é? Aquele extremo puro. Mas é bom para as pessoas terem, porque senão estamos aqui a dar características e acho que deve-se fazer isso, obviamente com as devidas distâncias de cada um deles. Mas sim, acho que é uma boa aposta do Benfica. Agora, realmente pressupõe o Benfica, o Sheldrup está a fazer um bom Mundial, atenção. E pode realmente haver propostas. Eu acho que o Sheldrup evoluiu muito.
e que realmente poderá sair por uma quantia bastante interessante. Eu digo isto do Sheldrup sair porque não faz sentido o Benfica dar 20 milhões para um jogador de 24 anos para ser suplente no panorama do contexto do futebol português. Mas também só fica com um extremo daquele lado. Sim, não, mas tinha lógica. Se o Sheldrup sair, ok, este seria a aposta para titular e buscar um jogador ainda um pouco mais jovem. Para crescer. Agora, vai buscar um jogador de 24 anos para ser suplente, dar 20 milhões de euros. Não faz sentido, não é? Acho que não faz muito sentido em termos de política O desportiva. Benfica deve saber que o Sheldrup tem muitas Acho que sim. propostas e, portanto, parece e além do isso. Mundial que está a fazer, e nesta altura até a Noruega a ganhar ao Brasil 1-0, a cotação a subir e, portanto, acho que sim. Ok, já que desvendaste esse mistério, até foi Sheldrup que Fez a assistência, não é? Haaland para o gol da Noruega, que vai dando vantagem à Noruega frente ao Brasil. Agora, só para terminar aqui o mercado do Benfica, muito rapidamente, nas últimas horas, Luís, falou-se aqui na possibilidade de, agora na defesa do Benfica, de Tiago Gabriel, central de 21 anos do Lecce de Itália, também numa proposta de cerca de 20 milhões de euros. Eu acho que por 20 milhões de euros não conseguiram contratar. Acho que o Benfica, se o quer mesmo contratar, se calhar tem que ir um bocadinho acima, se calhar aos 25 milhões de euros. É um central jovem, mas de qualidade. E isto também, cá está, pode ser se António Silva sair, poderá fazer sentido esta contratação. E é um central ainda jovem, com margem de progressão, na nossa seleção de sub-21, esteve muito bem na Série A italiana, que é um campeonato difícil. Acho que era uma boa contratação para o Benfica. Cá está, sair algum dos centrais, acho que sim, acho que era uma boa aposta. Parece-me um jogador de qualidade, com margem de progressão, já com alguma experiência, porque jogou Série A italiana e a titular, a maioria dos jogos. É um jogador que eu gosto, acho que fazia sentido. Cá está, se sair Tomás Araújo, sair António Silva. E ele também tem uma particularidade interessante, que joga bem do lado esquerdo. Mas já tem o Lenglet também, não é? Sim, mas tendo um jogador que pode fazer os dois lados, é muito interessante, porque há jogadores, por exemplo, o António Silva jogar do lado esquerdo cai muito o rendimento. Aqui este jovem joga do lado direito, joga do lado esquerdo com a mesma consistência, e isso é importante. Agora, acho que o Benfica por 20 milhões se calhar não o consegue contratar. Pensava que ias dizer que é um central formado do Sporting. Não, e que está a ter sucesso realmente no campeonato italiano, um central forte. Eu acho que faz todo sentido se realmente o Benfica conseguir, por exemplo, vender o António Silva, não é? Porque está difícil a renovação, mas aí o Álvaro deverá saber melhor que eu. Estando difícil a renovação, e se conseguirem um valor interessante para o António Silva, poderá ser um jovem, e lá está, é um futuro jogador da seleção portuguesa, e portanto faz esse todo sentido. É titular de sub-21. Portanto faz sentido esta aposta do Benfica, e eu acho que é no timing certo, ou seja, o Benfica quer se calhar antecipar-se, e por isso é que vai ter que pagar bastante pelo jogador, que o Tiago seja contratado por outro clube de maior dimensão e depois seja muito difícil tirar lá. Pois, a questão é os clubes italianos interessados nele. Álvaro, a questão aqui, Tiago Gabriel poderá fazer todo sentido, até porque ainda não sabemos como é que vai acabar a novela António Silva. Há uma tentativa de renovação e aumento de salário com António Silva, mas para já ainda não há resposta. Ou seja, Tiago Gabriel poderá ser uma resposta para esta dúvida que ainda se mantém no Benfica? É possível. Eu aqui, num dos programas que eu fiz aqui no V+, há 3 semanas, falamos das centrais e acabei por também que o Benfica até devia contratar 2 centrais, não é? Devia contratar mesmo com a saída do António Silva. Mesmo que o António Silva ficasse, o Benfica teria que contratar 2 centrais. Contratou este que veio, o Lenglet veio agora. Este é um jogador com muita qualidade. É um jovem, é evidente, lá está, é jovem. Os adeptos do Benfica vão já pensar porque é que vão buscar um jovem de 21 anos lá fora, vão gastar 20 milhões ou 30 milhões e quando temos jogadores na formação, também jovens e com valor, que se tiverem a oportunidade poderão aparecer na equipa principal, como apareceu o Tomás Araújo e como apareceu o António Silva. O António Silva, mesmo que saia, o Benfica forçosamente terá que contratar 2 centrais. Já contratou um, tem que contratar outro. Agora, este é um jogador jovem, não é? Um jogador jovem, tem valor, tem qualidade,
mas lá está. Fez uma grande época, Álvaro. Ele fez uma grande época. Fez uma grande época, exatamente, fez uma grande época, é possível. Se ele vier, portanto, lá está, se ele for contratado, o António Silva forçosamente terá que, ou o António Silva ou o Tomás Araújo, possivelmente será o António Silva que poderá ser vendido, porque ele também está renitente em vez de assinar um novo contrato. Estou convicto que isto até vai pressionar um pouco o António Silva na sua continuidade no Benfica. E para fechar aqui a questão do mercado, Luís, olhamos agora para o Porto, que já se mexeu no mercado, mas não com tanto fulgor como o Benfica e o Sporting, se bem que o Benfica até este momento também ainda não fez grandes movimentações, ao contrário do Sporting, mas aquilo que se fala no Porto é de Diogo Costa. Está a ser um esteio da Seleção Nacional, parece inevitável que Diogo Costa vá mesmo sair. Parece-me que sim. Eu acho que ainda para mais com as exibições que ele tem feito no Mundial, olhando para a idade dele, depois acho que há alguns clubes que estão um bocadinho carenciados de guarda-redes, e principalmente penso no Paris Saint-Germain, até pela ideia de jogo do Luís Henrique. Acho que o Diogo encaixava muito bem. Obviamente que ele está bem no Porto, tem um bom ordenado, é querido pela massa associativa, mas a probabilidade, por exemplo, de um jogador ganhar uma Champions jogando em Portugal é muito pouca. Ainda para um Paris Saint-Germain, para um Bayern de Munique, há essa probabilidade de acontecer, e qualquer jogador também quer ganhar essas competições, ter essas competições no seu currículo, obviamente. Acho que será sempre a sair uma grande venda do Porto, ainda para mais um jogador da formação, que pode também financeiramente ajudar o clube a reerguer-se ainda mais deste período difícil em termos financeiros. Mas se me perguntares ao dia de hoje, eu acho que sim, acho que o Diogo acabará por sair. Penso que não vou cometer nenhuma inconfidência se disser, João, que aqui em off disseste que o Diogo Costa já está há demasiado tempo no futebol português e era a altura de sair, não é? Eu sou um admirador, confesso, do Diogo Costa. Até disse que foi um dos esteios do Campeonato do Porto, e ele e o Froholt, não sei se vocês se recordam, e portanto tem feito uma excelente carreira no Serviço do Futebol Clube do Porto, e na seleção tem sido um dos pilares. Obviamente que para mim, enquanto adepto de Sporting, será bom vê-lo sair, mas acho que o Diogo também merece, mais do que isso. Acho que o Diogo merece, lá está, aquilo que o Luís salientou. Eu acho que ele geriu bem a carreira até agora, porque as propostas que tem tido não têm sido para equipas de topo capazes de ganhar a Champions. Têm sido equipas boas e ganhar mais, obviamente, mas não equipas capazes de ganhar a Champions, e ele agora se calhar quer dar esse salto, mais do que se calhar o desígnio financeiro, a vontade esportiva de realmente conquistar a Champions, e daí se calhar agora o salto, aproveitando essa brecha que eu acho que o Paris Saint-Germain tem, apesar do guarda-redes ser bom, não é um guarda-redes de topo como o Diogo Costa é, e portanto vamos ver se desta vez o Diogo Costa sai, e que depois agora abre-se aqui, quase que faço aqui uma pergunta direta ao Luís Pinto Coelho, quem é que ele gostaria de ver defender a baliza do Porto em caso da saída do Diogo Costa? Vamos à resposta. Não, a minha resposta é muito rápida. É o Jorgensen, que está no Chelsea, que é um guarda-redes que eu gosto muito, um guarda-redes dinamarquês, que eu acho que poderia perfeitamente dar continuidade ao trabalho do Diogo Costa e ser decisivo em Portugal. O Vozinha não será, até porque estará muito próximo de juntar-se a Messi no Inter de Miami. Muito rapidamente vamos, João, e vou continuar contigo, olhar para a polémica e as ondas de choque depois da demissão de Duarte Gomes da Federação Portuguesa de Futebol. Hélder Malheiro já foi ouvido no Conselho de Justiça na semana passada. Duarte Gomes e Luciano Gonçalves vão ser ouvidos na próxima terça-feira. Porto, Benfica, Sporting já se pronunciaram sobre esta polémica. Porto e Benfica querendo explicações da Federação, mas o Sporting, na tua opinião, e nas palavras de Frederico Varandas, a querer que Duarte Gomes prove aquilo que disse, ou seja, a ser muito mais vocal do que Dragões e Águias. Compreendes essa posição do Sporting? Porque às vezes no futebol português fica-se muito
por questões à volta e não se vai ao cerne da questão. E, portanto, quando assim é, se calhar o Sporting quer ver provado exatamente aquilo que se terá passado. E, portanto, quer perceber exatamente e que haja provas concretas e portanto, ser mais afirmativo nesse ónus daquilo que aconteceu. Vamos ver se será ou não assim. Assim seria mais fácil provar as coisas, obviamente, mas é mais um caso de futebol português. Eu espero que seja resolvido a tempo, não sei se o Luís concorda, antes que a época comece, para não haver uma nuvem cinzenta já no início da época, não é? Eu acho que isso é que é fundamental, é a seriedade na justiça desportiva, ou neste caso para tentar se perceber o que é que se passou e para que comece o campeonato sem dúvidas, porque pode ter algum impacto, pode ter muito, não é algum, pode ter muito impacto, obviamente o que se vai apurar, e portanto apure-se as coisas convenientemente e sobretudo rapidamente. Luís, e estamos ali a ver no canto superior direito da imagem um jogo entre o Moreirense e o Estrela da Amadora, que terá sido este jogo que terá disputado a demissão, pelo que sabemos até o momento, a demissão de Duarte Gomes que terá sabido antecipadamente, através de um ex-árbitro assistente ligado ao Estrela da Amadora, que ia ser nomeado. Isto informação dada por Hélder Malheiro. Duarte Gomes, acreditas que este Moreirense, que já agora venceu neste jogo a 2 de maio, com transmissão aqui no V+, TV por 3-2, a Estrela da Amadora, pode ser só a ponta do iceberg daquilo que poderemos ter à nossa frente? Isso não te consigo dizer. Agora, acho que tem que ser tudo apurado. Acho que o Duarte Gomes, obviamente, que se achou esquisito algumas das coisas que aconteceram, fez o que fez, tomou a posição que tomou. Eu brincando um bocadinho, eu percebo o amor de Frederico Varandas ao Luciano Gonçalves. Percebe-se que há ali uma relação, uma atração mútua, eles gostam muito um do outro, isso percebe-se. E também chamo a atenção para verem as declarações do ex-presidente do Sporting, também sobre este caso. Mas se calhar é interessante analisar as declarações de Bruno de Carvalho sobre este caso e sobre uma das pessoas supostamente envolvidas. O Rui Queiro? Sim. Acho que é de ir ver. Agora, acho que tem que ser investigado, concordo com o João, acho que isto rapidamente tem que se perceber o que é que se passou. Se foi uma coisa esporádica, pontual, de algum erro que possa ter acontecido numa nomeação, de saber-se antes da pessoa, se há aqui alguma coisa, ou então se é uma coisa mais profunda e mais sistémica de algumas nomeações. Acho que isso obviamente tem que ser apurado o mais rápido possível, porque senão começar a época com essa suspeição é muito má. Muito bem, meus caros, vamos ter que fechar esta parte do V+, transferências. Depois do intervalo voltamos em Jornal do Mundial. Nós novamente, agora em formato mundial, e começamos como terminamos o V+, transferências há pouco. A Noruega está a poucos segundos de se apurar para os quartos de final. Vitória por 2-0 até ver frente ao Brasil. Desta forma o Brasil cairá nos oitavos de final. Nesta altura ainda se jogam os últimos minutos, alguma confusão. Vocês estão mais atentos do que eu àquilo que está a acontecer. João, ajuda-me porque eu não consigo olhar para o lado acho direito. Que é penalti para o Brasil, a poucos segundos do fim, uma falta, uma cotovelada sobre o jogador brasileiro e o Arte marcou o penalti. Portanto, vamos ver o que é que vai dar aqui. Então vamos esperar e vamos então refocar atenções no Portugal-Espanha da próxima segunda-feira. Portugal que vai tentar naturalmente vencer a Espanha e chegar aos quartos de final deste campeonato do mundo, e começamos este Jornal Mundial, como começamos o V+, transferências com Ronaldo, e há pouco fiz a promessa ao Álvaro Magalhães e vamos ouvir Ronaldo a admitir que este poderá ser o último jogo em que CR7 participa enquanto jogador da Seleção Nacional num Mundial. Es disfrutar al máximo posible, que sea el último mundial, que va a ser mi último mundial, y disfrutar día a día. Ojalá, que no sea mañana mi último partido, ojalá. Así vosotros me pueden matar un poco más, intentar matar.
Álvaro, diz aqui a Ronaldo que oxalá amanhã não seja o último jogo de Ronaldo num campeonato do mundo, mas agora ouvimos com todas as palavras, com todas as letras, de que de facto, se Ronaldo continuar na seleção, será eventualmente só no próximo europeu. Exatamente. Penso que ele acaba por mas ele quando diz oxalá, amanhã não se dá um último jogo, ele pode estar a pensar que vai abandonar, mas no Ronaldo tudo pode acontecer. Ele pode agora dizer que vai acabar, mas se for campeão do mundo, se calhar ele vai dizer não, vou jogar o europeu, e se calhar se estiver bem no europeu ainda vai jogar o mundial, que é difícil. Penso que este é o último mundial do Ronaldo, estamos todos de acordo, e vai o próximo europeu ainda vai jogar. E já o disse há pouco, se o treinador for, como todos pensam, que será o Jorge Jesus, o Jorge Jesus vai apostar novamente, mais 2 aninhos vai estar com o Ronaldo, e depois a partir daí acaba definitivamente. Mas penso que o Ronaldo, se ganhar o Campeonato do Mundo, era aquilo que tinha que fazer, era abandonar em beleza, porque já chega, não é? Já tenho 41 anos. Esperemos então que Ronaldo não faça amanhã o último jogo pela Seleção Nacional. Ronaldo que também olhou para aquilo que será o jogo de amanhã contra a Espanha. Diz o capitão da seleção que acredita que será naturalmente um jogo difícil, mas acredita na vitória de Portugal. Se não tivéssemos essa ideia, não estávamos aqui. Eu acho que tem sido uma experiência bonita. Estamos a melhorar jogo a jogo. Sabemos que isto é uma competição que é impossível jogar bem todos os jogos. Não está fácil para ninguém. É só ver as equipas que já foram eliminadas e aí diz tudo. Mas eu vejo a equipa tranquila, a equipa bem, treinamos bem, preparamos bem. Amanhã vamos encarar uma equipa super difícil, mas acho que vamos estar preparados. Portugal, que tem boas memórias do último confronto com a Espanha, venceu a seleção nossa vizinha na Taça da Liga das Nações, e olha aqui para o meu lado direito, a Noruega acaba de assegurar a passagem aos quartos de final com uma vitória por 2-1 sobre o Brasil. Neymar, enquanto ouvimos Ronaldo, acabou por marcar o tal penalti. Mas vamos para já continuar a olhar para a seleção nacional. Dizia eu que Portugal tem boas recordações do último confronto com Espanha, o confronto que deu a vitória na Liga das Nações a Portugal. Que jogo é que esperas amanhã, João? Olha, um jogo difícil, obviamente. Não acho que esta seja a melhor Espanha de sempre, longe disso, mas acho que está a crescer à medida que vai passando o Mundial. É uma equipa bem organizada e que gosta de ter bola, e Portugal não gosta muito destas situações, vai perder ali um bocadinho de controle do jogo. Vamos ver como é que Portugal realmente irá jogar, ou como é que irá tentar surpreender a Espanha. Obviamente é uma seleção que tem algumas dificuldades, por exemplo, a defender cruzamentos, a meu ver, a seleção espanhola. Algum tipo de cruzamento também não se sentem assim tão confortáveis, joga muitas vezes com dupla largura também. É uma equipa que tem excelentes jogadores, não tem um grande ponta de lança também já há algum tempo, mas lá está, é uma seleção que pode nos trazer aqui dificuldades. Pese embora eu continuo a achar, e já disse isso aqui, quanto aos adversários da equipa de Portugal, à exceção da França, que é claramente um poderio, tem um plantel, acho que tem 2 equipas basicamente. Eu acho que Portugal, calhando com equipas europeias, tem sempre mais hipótese. Isto por causa da fisicalidade do jogo. Se calhar a Noruega, obviamente, agora é um caso à parte, mas a fisicalidade do jogo pode ser também importante e pode ser decisivo. Eu acho que Portugal acho que é um jogo de 50-50, um jogo onde Portugal vai ter que mostrar o seu melhor lado, e mais concentrados, sobretudo a parte defensiva, e depois não falhar tantos golos, aproveitar todas as oportunidades que o jogo der, mas vai ser um jogo de sofrimento, obviamente. Espero que o meio-campo português comece a funcionar, que o Martínez comece a pôr a funcionar o meio-campo português, que não tem funcionado. E como é que faz isso? Na primeira parte contra... Sim, funcionou, sim, mas mesmo assim ainda não acho que seja... O Bruno Fernandes ainda não consegue transmitir ao jogo a sua mais-valia. Basta ver a época que fez no Manchester United e que faz na seleção, e eu acho que falta isso à seleção. Agora, por outro lado, acho que amanhã vamos ter, quanto a mim,
eu acho que há um aspecto que vai ser decisivo, que vai ser por parte de Portugal, quando perder a bola, a transição defensiva tem que ser também forte, e às vezes não tem ocorrido isso, mas há uma parte que eu acho que tem que ser, é o querer e a alegria dos jogadores a jogar amanhã. Amanhã os jogadores têm que mostrar que realmente querem chegar lá. Eu acho que isso já correu, e concordo com o Luís, na primeira parte deste jogo, e agora é prolongar mais esse... A reação à perda foi muito boa na primeira parte, agora é prolongar isso por mais tempo, porque se não acontecer isso, a Espanha não irá facilitar. Portanto, acho que será um jogo muito equilibrado, onde Portugal terá as suas hipóteses, mas acho que temos que prolongar o bom momento que tivemos nesse primeiro jogo, embora com algumas lacunas que nós todos vimos nesse jogo. Luís, achas que Roberto Martínez vai fazer muitas alterações no 11 para travar esta Espanha, que tem tido alguns problemas no ataque, mas, no entanto, a Espanha é sempre a Espanha, não é? Olha, deixa-me picar um bocadinho o Ronaldo, que ele gosta de ser, é como ele diz... Espicaçado, é para ele ver o que é um ponta de lança como o Alan, ali a resolver jogos, para ele ver... o que é que ele está a fazer no campeonato do mundo? Quantos golos são do Haaland? Neste foram 2. 7 já? Mais 2 golos, não é? Estava em 7 golos. Este é o primeiro... Igual a Messi, Mbappé, Haaland com 7 golos. E este é o primeiro Mundial dele. Agora imagina se fazia 6. É que aquilo era sempre a faturar. Mas agora voltando mas como isto dos Estados Unidos não é cedo, ele pode estar a ver e vai ficar mais é para ajudar. É para ajudar. Tenho algumas dúvidas para amanhã. Eu acho que se calhar vamos manter um dos extremos mais puros. Eu acho que se calhar Pedro Neto vai passar para a esquerda para apoiar Nuno Mendes na questão do lado direito do Pedro Porro e do Yamal. Claro. E o Leão, sabemos que no processo defensivo não é tão rigoroso como o Pedro Neto, que dá mais. A minha dúvida é do lado direito, quem é que ele vai colocar? Se vai colocar um extremo também, tipo Francisco Conceição, mais de 1 para 1, mais agressivo, ou um jogador para vir para meio para nós tentarmos ter mais bola no meio. E que jogador poderá ser esse? À partida seria o Bernardo Silva ou um Trincão, um jogador para vir, para fazer zonas centrais, e Portugal fazer ali quase um quadrado na questão do meio campo e ganhar alguma superioridade para tentar tirar a bola à Espanha, porque a Espanha sem bola sente-se desconfortável e é uma equipa depois até algo vulnerável se tiver alguns períodos longos sem bola. E defende mal os cruzamentos. Sim, agora, obviamente que tirar o Leão... principalmente na primeira parte, o Rafael Leão teve uma entrada fortíssima na partida e foi aí que a gente surpreendeu a Croácia. Sim, mas vamos deixar ali o corredor muito exposto para o Nuno Mendes, não é? É que Pedro Porro e Yamal a caírem os dois muitas vezes será complicado. A única hipótese seria colocar outra vez um médio um Ruben Neves para poder compensar ali, mas aí teria que tirar um dos médios, e eu acho que Portugal não pode tirar João Neves de maneira nenhuma. Mas isso poderá tirar João Cancelo eventualmente? Poderá ser uma hipótese, colocar um lateral um bocadinho mais forte nos duelos defensivos. Essa poderá ser uma das alterações. Eu acho que se calhar 2 alterações. Nelson Semedo poderá ser o candidato mais provável para esse lugar, se acontecer essa mudança natural. Se calhar Cancelo é muito forte no processo ofensivo, mas há o Mateus Nunes, não é? Que está habituado a isso. O Mateus Nunes, mas eu se calhar... Percebe-se que ele gosta do Nelson Semedo e até tem correspondido quando joga. Agora, tenho dúvidas de quem será o jogador do lado direito. Se Bernardo Silva, mas acho que poderá mexer aí nos corredores, um bocadinho também a pensar no lado forte da Espanha, e também colocar um bocadinho mais de gente no meio campo de Portugal para tirar a bola à Espanha. Álvaro, naturalmente não és Roberto Martínez, mas se amanhã tivesses que fazer o 11, qual seria o teu 11? Olha, eu tive toda a tarde a pensar nisso mesmo, aceitando bem e é difícil, os meus 2 companheiros. Não é fácil. Este é um jogo é muito tático. É um jogo para todos os jogadores têm que estar disponíveis, não só a defender como a atacar. Não é só atacar, mas tem que saber defender. Porque esta Espanha tem jogadores de grande qualidade. No último programa nós até falamos sobre isso. Nós não podemos deixar
jogadores como o Yamal, com o Porro, com o Corella, que são os jogadores, e todos os alas da seleção de Espanha são jogadores muito rápidos, principalmente do lado direito. Nós temos de ter muito cuidado. Eu mantinha a mesma equipa, ou mexeria. O único sítio onde fazia a alteração, possivelmente, era colocar o Ruben à frente dos dois centrais. Ter ali um jogador com mais poder ofensivo, fisicamente um jogador mais forte, dando até uma certa liberdade. Eu até poderia tirar para entrar o Ruben, poderia ser o Bruno Fernandes e mantinha o João Neves e o Vitinha. Mas possivelmente o treinador não vai mexer muito no meio campo. Vai continuar com o João Neves e o Vitinho e o Bruno Fernandes, mas o Rafael Leão e o Pedro Neto, nas alas, porque a única dúvida que eu tenho é se joga o João Cancelo. Como vocês falaram muito bem, o João Cancelo é um jogador, aliás, eu conheço bem o João Cancelo, é um jogador que ataca muito bem, é um jogador ofensivamente fortíssimo, é um jogador que faz coisas fantásticas. Eu às vezes até me admira como é que ele joga no lado direito, defesa direito. Poderia até jogar ali no meio, porque ele joga em qualquer posição do meio campo, e poderá entrar o Nelson Semedo para a direita, e tendo o Pedro Neto à sua frente. Portanto, ele tem que ter ali um jogador também. O Pedro Neto é um jogador que ajuda muito também o lateral. Eu estou com receio do lado contrário. O Rafael Leão é um belíssimo jogador, mas é um indivíduo que às vezes está fora do jogo. Portanto, anda ali, tem ali 5 minutos muito bons e depois desaparece do jogo. E não ajuda o lateral esquerdo. Eu penso que se um lateral, e eu que tive essa experiência, se não tiver um homem à frente, que possa também ajudá-lo nas ações defensivas, vai ter muitos problemas, porque a Espanha ataca muito pelos flancos, portanto tem dois laterais, tanto o lateral esquerdo como o lateral direito, e os alas são jogadores rápidos, são jogadores que aparecem com facilidade em zonas de finalização também, e cruzamentos para a linha, para o centro da área. Portanto, eu penso que o Portugal mantenha a mesma equipa. Se houver uma alteração, colocaria o Ruben no lugar e saía o Bruno Fernandes, porque ficava ali com um jogador fortíssimo à frente dos centrais, e com o João Neves e o Vitinha, são jogadores que estão habituados a jogar, poderão ter. Agora, os alas, tanto o Pedro Neto como o Rafael Leão, têm que ajudar muito os laterais, porque senão vamos ter muitos problemas. Já agora, e vamos só recuar muito rapidamente no alinhamento deste programa desta noite aqui no V+. Álvaro, podemos garantir, o V+, pode garantir que Jakub Kaminski, o extremo polaco do Colónia, é já oficial no Benfica. Vamos continuar a olhar para a seleção nacional e também para aquilo que Ronaldo disse, e aqui quase respondendo ao Luís, que há pouco provocava o Ronaldo, quando confrontado com a pergunta dos golos, disse que a função dele é marcar golos, e disse, Ronaldo, que sempre que tiver essa chance é o que vai fazer, marcar golos. Baixa lá, era bom sinal. Mas a minha função na seleção, eu faço aquilo que o Mister me pede. Obviamente, eu não jogo na seleção como jogo no Al-Nassr, porque tenho mais liberdade. E aqui, nós, os jogadores, temos que perceber que temos funções diferentes que nos clubes. Sou um jogador mais aproximado da área, que a minha missão agarrar os centrais e ficarem lá comigo, mas vocês sabem melhor que ninguém, se a bola chega lá e tiver a oportunidade, eu vou meter lá dentro. Isso vocês já estão acostumados e sabem. Agora, a respeitar o adversário, sabemos que é um adversário super difícil, mas estou com aquela fé que amanhã vai correr bem e vamos ganhar. Todos esperamos que amanhã, de facto, Portugal possa vencer. Provocaste o Ronaldo agora respondeu-te. Eu concordo com ele no aspecto que acho que eu sou um otimista, não é? Por isso acho que vamos, também acredito que vamos vencer, e estou confiante nisso. Agora espero que ele tenha visto o jogo hoje da Noruega para perceber, pronto, tem que responder aos outros pontas de lança, ao Kane, ao Messi, ao Haaland, tem que dar resposta, é por isso que ele está lá, é para dar essa resposta. Por isso, acho que, obviamente que eu acho que ele vai jogar, embora me pareça que eu acho que poderia a seleção jogar com Gonçalo Ramos, que acho que era mais interessante para Portugal, mas acredito que ele vai jogar. Também há a questão física, que eu acho que
a seleção, o Roberto Martínez e todo o seu staff, perceber que os jogadores vão acusar um bocadinho mais de fadiga. Aqui agora o espaço entre jogos é mais curto. Portugal jogou no Canadá, agora vai jogar nos Estados Unidos, há viagens. Também perceber isso, que os jogadores podem estar a acusar um bocadinho mais de fadiga e também haver substituições um bocadinho em função disso também. Mas acho que o Ronaldo que vai jogar e espero que ele marque 2 ou 3 golos. João, muito rapidamente, acreditas que amanhã Ronaldo, até porque está habituado a marcar a Espanha, Ronaldo amanhã vai ser como o ketchup? Olha, eu para mim até pode ser o Diogo Costa a marcar. Não tenho. Para mim pode ser o Diogo Costa a marcar de baliza a baliza. Por causa... O melhor jogo que eu vi de Ronaldo na seleção até foi contra a Espanha, quando ele faz um hat-trick. Foi contra o hat-trick, sim. Porque era disso que eu estava a falar. Não, mas estou a dizer, em termos um jogo que ele tenha tido mesmo muito impacto numa fase final de um europeu ou de um mundial, acho que realmente Dos Estados Unidos. Contra a Espanha, sim. é esse jogo. Nos outros. E na final da Liga das Nações também marcou 2 golos. Sim, pronto. Mas este contra a Espanha, até pelo aquele gol de livre que é fenomenal, mesmo a acabar. Daí teve um impacto grande. E portanto, para mim, não interessa quem irá marcar, o que interessa é que Portugal vença realmente a Espanha, seja o Diogo Costa, o Ronaldo ou a padeira de Alves Barrota, para mim qualquer um serve para marcar. O que eu acho é que amanhã será importante, estava aqui a ver o alinhamento, e está tudo a alinhar para aquela previsão dos Simpsons, não é? Portugal-México na final, portanto, com esta Portugal vencer a Espanha, vai defrontar a Bélgica ou os Estados Unidos. E portanto isto está a ficar interessante. Agora, já se está a ver, lá está, hoje, eu acho que não é surpresa o Brasil ser eliminado pela Noruega. A Noruega tem uma excelente seleção. Obviamente que o Brasil partia ali um bocadinho de favorito. Isto é um aviso, obviamente, para todas as equipas. Hoje em dia é difícil, as equipas fecham-se bem, defendem. Viu-se bem o que Cabo Verde fez à Argentina, foi por alguns minutos. Que não foi aos penaltis e tudo poderia acontecer nos penaltis. Até temos aqui o Mr. Alva, que já foi treinador de vozinha e sabe que ele defende bem penaltis, portanto acho que tudo pode acontecer, mas amanhã há um duelo ibérico, histórico, obviamente. A Espanha tem grandes jogadores, desde logo o Pedri, o Yamal, o Porro, Com Cucurella, o único que está lesionado. Cucurella, exatamente. Ataca muito, por isso é que é importante os flanqueadores ajudarem muito os laterais, porque a Espanha joga muito pelos flancos, não é pelo meio, jogam pelo lado, mas a Espanha joga, exatamente. O Nico Williams recuperou, mas dificilmente será titular, acho eu. Só estará no banco. E portanto é realmente uma equipa, lá está, falta um grande ponta de lança, há esta seleção também espanhola, e portanto eu acho que vai ser realmente um duelo que vai se decidir por detalhes. Espero que Portugal esteja na sua máxima, sobretudo, lá está, em termos de atitude e da vontade em amanhã passar. Eu acho que isso será importante, a maneira como Portugal entrará concentrado e com foco no jogo desde o início, e depois vamos lá ver. Tirar-lhes a bola. Há uns aspectos importantes. A maneira como também Portugal vai pressionar, se vai esperar por eles. Quero ver isso, porque isso é um aspecto importante. Portugal às vezes tem pressionado e as coisas não têm corrido bem, porque tem pressionado mal. Vamos ver como é que amanhã irá fazer. E já a seguir a um curto intervalo, vamos perceber qual é, ver e ouvir aquilo que Roberto Martínez falou sobre o jogo de amanhã entre Portugal e Espanha. Martínez acredita que será um jogo muito semelhante àquele que deu a vitória a Portugal há cerca de um ano na final da Liga das Nações, e disse também que será fundamental para Portugal vencer a Espanha, saber controlar a bola. Nós respeitamos muito o adversário. A Espanha é uma equipa muito boa, com uma ideia muito clara. Concordo que as duas equipas somos melhores com bola. Acho que precisamos da bola, precisamos de defender com bola, utilizamos a bola para acentuar a qualidade individual dos nossos jogadores, mas acho que amanhã o jogo é importante ter desempenhos completos. As duas equipas precisam ser muito boas sem bola, precisam de ajustar, de defender rápido as transições. Já vimos na final da Liga das Nações e acho que o jogo amanhã vai ser igual, então precisa de personalidade. Álvaro, diz aqui Martínez que será muito importante Portugal ter personalidade e saber controlar a bola. Isso é fundamental contra a Espanha. Sem dúvida, muita personalidade.
primeiro, defender bem, a equipa tem que ser muito compacta, estar muito junta e jogar no erro do adversário, ou seja, no erro da seleção espanhola. Portanto, não podemos dar espaço. Muitas das vezes tentar jogar no contra-ataque, portanto, defender. A equipa tem que estar muito compacta defensivamente e numa recuperação de bola pode surpreender a seleção espanhola porque eles dão muito espaço. São jogadores também que procuram atacar, não é? É uma equipa que não se coloca lá atrás, tenta sempre estar sempre à procura do golo, com circulação de bola de um lado para o outro. Agora, é importante, isto é um jogo muito tático, quem for mais esperto, eu penso que também o treinador espanhol, o selecionador espanhol também está atento e sabe e está a estudar bem a seleção portuguesa. Portanto, penso que, em primeiro lugar, é defender bem e jogar no erro do adversário. Numa recuperação de bola, Portugal tem jogadores, por isso é que eu dizia que tanto o Rafael Leão como o Pedro Neto, numa perda de bola, numa recuperação de bola, pode surpreender a seleção espanhola, porque tanto do lado direito como do lado esquerdo são laterais que gostam de atacar. E, portanto, podemos aproveitar a velocidade destes dois alas que nós temos na seleção. Por isso é muita inteligência tática e estar realmente disponível, porque vai ser um jogo para campeões e por isso espero que Portugal consiga amanhã fazer um bom jogo e surpreender esta seleção da Espanha, que é bastante forte. Muito rapidamente, até porque caminhamos rapidamente para o final. Esta é uma espécie de final antecipada, João. Eu não diria tanto, ou seja, é um jogo que parece uma final, mas não é uma final antecipada, sabendo que há seleções que estão a jogar bem, e sobretudo a França, que eu acho que é a mais séria candidata, e tem a Argentina, que é a atual campeã do mundo. Mas em termos de ranking é o confronto mais com as duas seleções mais altas do ranking. A França está em primeiro lugar no ranking. Está bem, mas... Sim, mas no confronto agora... Agora sim, claro. Jogo com o Paraguai. Sim, e é um confronto entre duas equipas que já foram campeãs da Europa, a Espanha já foi campeã, obviamente, mundial. É um duelo ibérico, obviamente representa bastante para nós, mas eu acho que o Martínez tocou ali num ponto essencial. Aqui, amanhã, a concentração para evitar o erro. Aqui porque pode mudar agora a partida, o erro aqui, uma desconcentração, um erro, vamos imaginar que está o jogo equilibrado, cometemos um erro e a Espanha marca e Portugal tem que subir e vai-se ter que expor mais muitas vezes, e portanto o erro amanhã tem que ser evitado a todo custo e portanto tem que haver uma grande concentração amanhã, sobretudo para evitar o erro e aproveitar o erro do adversário. E vamos acreditar que amanhã Portugal vai então conseguir ter essa personalidade, evitar o erro e carimbar o acesso aos quartos de final deste Campeonato do Mundo. Luís, João.